Muito bem, gente. Professor Diego com vocês mais uma vez. Como vocês estão vendo aí e viram o vídeo de abertura, nós falaremos sobre o tempo da quaresma, né? Quaresma que iniciou nesse último dia 5 de março e nós vamos estar falando um pouquinho agora sobre a quaresma. Eu sei que muita gente tem dúvida, como fazer, se tem roupa necessária para se usar na quaresma, um tipo de roupa específica. Surge um monte de dúvidas loucas e eu peguei o principal aqui, na verdade, para que nós possamos compreender o que é esse período e o que ele representa para a igreja. Então, estou trazendo o básico do básico para vocês, para que nós possamos criar um mapa mental e fugir das loucuras que as pessoas vêm acrescentando, tá? Então, não falo daquilo que tirei da minha cabeça, mas falo daquilo que a Santa Igreja indica para que nós possamos viver de forma mais adequada e piedosa o tempo da quaresma. Tudo bem? Então, se você preferir, papel, caneta na sua mão, caso você queira anotar, porque pode ser uma informação que você desconhece, então é importante que você esteja sempre atento. E também, mas não menos importante, não se esqueça de se inscrever, de curtir e de compartilhar este vídeo, tá legal? Se você preferir ao final do vídeo e achar interessante, por favor, se inscreva também no nosso canal e ajude na nossa produção de conteúdo. Tá legal? Então vamos lá, pessoal. Eu tenho certeza que todos vocês já ouviram falar da quaresma, certo? Mas o que significa quaresma? Ela tem base bíblica? Eu tenho algumas normas que eu devo seguir? Vamos entender isso agora com calma. O que é a quaresma? A quaresma é um período do ano litúrgico cristão dedicado à reflexão, penitência e preparação espiritual para a celebração da Páscoa. Lembrando que na vigília pascual, que é um dos ápices, né, desta jornada quaresmal que nós estamos seguindo, é um momento que nós vamos renovar as nossas promessas batismais, tá? Isso aqui é fundamental também. Então, na grande vigília, nós renovamos as nossas promessas batismais. Então, todo esse preparo, esse período que iniciou-se no dia 5 de março, vai nos encaminhar para esse momento também, certo? Ela remete aos 40 dias que Jesus passou no deserto, em jejum e oração, antes de iniciar sua vida pública. É que eu deixo as referências bíblicas, mas eu vou voltar nisso mais à frente, tá? Eu vou falar de forma mais detalhada e mais calma. Durante esse tempo, os cristãos são convidados a intensificar a oração, o jejum e a caridade. Guarde sempre esse tripé: oração, jejum e caridade, buscando uma conversão mais profunda. É interessante que hoje em dia, graças a Deus, nós temos muitos canais católicos que se dedicam, né, à oração para ajudar que a nossa fé não esmoreça nesse período. Então você tem Frei Gilson, Instituto Hesed e vários outros canais católicos que se empenham nesse momento de quaresmal. Você vê por aí, né, milhões de pessoas ao longo das semanas vão assistindo, né? Milhões de pessoas num dia chegam a assistir as orações na madrugada que Frei Gilson faz, que as irmãs do Instituto Hesed também promovem. Então, isso contribui muito também nesse período quaresmal. Para você que tem um pouco de dificuldade ainda de fazer exercícios espirituais. E aqui já é um compromisso que eu firmo com vocês. Farei uma apresentação sobre exercícios espirituais também e como esses exercícios são fundamentais para nós cristãos. Tá legal? Tudo certo?
Seguimos. A quaresma. Curiosidades sobre a quaresma, pessoal. Bom, vocês já sabem que a cor da quaresma é a cor roxa, não é? Essa é uma cor, digamos assim, entre aspas, com um tom não tão festivo, não tão alegre, mas é uma cor importantíssima dentro do nosso calendário litúrgico, tá legal? E eu vou estar explicando isso um pouquinho melhor das cores também, mas já perceba que dentro da liturgia quaresmal, a própria cor, que é uma cor que indica um momento mais sério, um momento de apreensão, ela faz parte também de toda essa preparação que vai levar até a Páscoa do Senhor. Tudo certo? Então, as canções são diferentes. Isso é interessante entender que a forma como a igreja ela vai celebrar esse momento é uma forma diferente do tempo litúrgico comum, né? Que a cor é verde, geralmente, né? Na verdade, na maior parte do tempo, o tempo comum é verde. Às vezes, quando você tem algum santo, é branco, alguma celebração, alguma festividade, mártir vermelho, mas quero lembrar que nesse período quaresmal, a cor que dá o tocante é o roxo, com exceção em um dos domingos, mas aí eu vou explicar depois para vocês, certo? Então, essa questão da cor também entra na liturgia da quaresma. É uma curiosidade extra que eu estou colocando aqui. Durante a quaresma, tradicionalmente, se evitam festas e celebrações, focando na sobriedade e reflexão. Então é um momento de reflexão, né? Jejum de carne também, isso é importante. Né? O católico, toda sexta-feira ele faz, mas no período da quaresma isso se intensifica. Então é um momento que a gente faz jejum. E a igreja tem uma forma de entregar esse jejum também, que você pode tomar um café da manhã, fazer um pequeno lanchinho à tarde e se abdicar de uma das refeições, tá? Então tem várias formas de fazer jejum e a igreja também dá uma ajuda para aqueles que têm um pouco de dificuldade. O domingo que marca o meio da quaresma é chamado de Domingo Laetare, um momento de alegria em meio ao período penitencial. E aí a cor já não é tão roxa, né? A cor já é uma cor mais rosa. Tá? Eu vou explicar um pouquinho essa questão do domingo também na sequência. Então essas são as curiosidades iniciais acerca do período da quaresma. Período que tem jejum, tem oração e caridade. Lembre-se sempre disso, tá, pessoal? Deixa eu pegar aqui a caneta pra gente. Então é isso, ó. Faltou só a cor, né? Então é um período que a gente trabalha com jejum, vocês estão vendo aqui, caridade e oração. Deixa eu usar a caneta. Não sei se agora vai, mas se não for, não tem problema não. A gente consegue fazer. Existe base bíblica para a quaresma? Essa é uma pergunta que as pessoas costumam fazer, né? E a resposta inicial é sim. O número 40 tem forte simbolismo bíblico. 40 dias do dilúvio, Gênesis 7 a 12. 40 anos do povo de Israel no deserto, Êxodo 16, 35. 40 dias que Moisés passou no Monte Sinai. Tá? A gente poderia falar de Jesus também, entre outras questões. Mas eu quero que vocês entendam isso. Que existe base bíblica para a quaresma. Então, ao contrário daqueles que dizem que não, sim, existe. É claro que a gente não vai ficar 40 anos, né? Entendeu? Então, existe base bíblica. Antes que as pessoas venham falar que não, existe sim base bíblica. Então, a gente tem
de Moisés, a questão do dilúvio, ao próprio Jesus, 40 dias e 40 noites no deserto da Judéia, né? Após ser batizado por João Batista no Rio Jordão. Então nós temos sim base bíblica, obviamente. O Papa Francisco nos recorda que a esperança é a grande marca do cristão, e a Quaresma deve ser um tempo de renovação dessa esperança. Então, apesar dessa ser uma época de contrição, uma espécie de resguardo, também é uma época de renovação da esperança, porque nós buscamos a conversão a cada dia. E aí você precisa buscar o sacramento da confissão, a reconciliação, né? O sacramento da reconciliação, que é a confissão, ele é muito importante para nós cristãos, porque nós não podemos nos acostumar com o pecado que nos afasta do Cristo sacramental, do Cristo sacramentado, né? Da hóstia. Nós não podemos nos acostumar a viver com o pecado, e conheço pessoas que estão em pecado mortal e não comungam e acham isso normal. Não. Nós temos que receber o Cristo eucarístico. E mais do que isso, não é? Ter esse sentimento de arrependimento verdadeiramente. Sentimento genuíno de mudança. Então é um momento de esperança também. Meditar na via sacra, cada estação, pensar em todo o trajeto que Cristo passou até o Calvário, sabe? Isso tem que mover o nosso ser e trazer o desejo de mudança, voltar a caminhar. Então a Quaresma deve ser esse tempo de renovação, renovação dessa esperança. Entender que um erro na vida não significa uma vida errada. E ter cometido um pecado não vai fazer de você alguém já condenado à perdição. Com o sacramento da reconciliação e buscando viver uma boa Quaresma, a minha esperança, a sua esperança, ela é renovada. Isso é fundamental. Tudo bem? E antes de partir para detalhar pontualmente o que a Quaresma representa, eu trouxe para vocês o calendário quaresmal. O calendário não existe, né? O calendário quaresmal. Como eu falei, começou no dia 5 de março, com a imposição das cinzas, né? Essas cinzas, elas são geralmente feitas a partir dos ramos, do domingo de Ramos, né? Secos, e aí eles são queimados. O padre, o sacerdote ainda vai abençoá-lo, e depois é imposta essa cinza na testa, na fronte de todos os fiéis. E aqui eu quero que vocês entendam, que surge sempre essa pergunta: mas são 40 dias ou não são 40 dias? A questão é a seguinte: os domingos na Quaresma, eles são domingos, obviamente, e dentro da liturgia dominical, um período especial. Você vai se lembrar que talvez na sua paróquia, na sua igreja, enfim, tenha missa semanalmente, e é importante ir à missa, mas a missa dominical, ela tem um peso maior. É o dia do Senhor, você se lembra? Então, o domingo, nesse período, eles geralmente não costumam ser contados, apesar de estarem, né, dentro desse tempo quaresmal. Eu sei que é meio complicado de entender, mas é porque você deve lembrar que a missa dominical, ela é uma missa especial, ela é uma missa diferente. Então nós temos aqui 9 de março, que já se você vai estar vendo isso essa semana, que eu estou gravando hoje, no dia 7. 9 de março é o próximo domingo. Aí vem o dia 16, 23, 30, 6 de abril e 13 de abril, que é domingo de Ramos. O próprio domingo de Ramos também está nesse período quaresmal. Então, a priori, os domingos, né,
eles têm um peso ainda maior. Então muita gente não costuma contar. Tá legal? É isso que eu quero dizer para você. Está até aqui do lado, ó, os domingos da Quaresma nos convidam a aprofundar nossa fé e fortalecer a caminhada rumo à Páscoa. E aí depois vem o que? A Semana Santa, que é o ponto central da nossa jornada. Domingo de Ramos, 13 de abril. Relembramos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, saudado com ramos e aclamações. Né? Os filhos dos hebreus com ramos de palmeiras. Você já ouviu essa musiquinha? Tenho certeza, já ouviu essa musiquinha na sua paróquia, na sua comunidade. Então, o próprio Domingo de Ramos, ele também segue dentro desse período quaresmal, se você for perceber bem. Então, os domingos têm um peso maior. Então, é assim, se você for contar, dá mais de 40 dias, tá? Mas, a priori, não é que os domingos são sacados, não. Eles têm um peso maior e aí há uma contagem especial por conta disso, tá? Em muitos lugares. Mas isso não é empecilho, tá? Você precisa entender que deu dia 17 é quinta-feira santa. Ou seja, nós já iniciamos a Semana Santa. Então o período quaresmal ele segue, vem 13 de abril e aí até o dia 17, que dia 17 inicia a Semana Santa, nós temos a Semana Maior, que nós chamamos na igreja, né? Mas a Semana Santa eu vou falar num outro momento. Então a Semana Santa, que está aqui, 17 de abril, já é um outro período, como eu falei para você, é aquilo que a Quaresma prepara para nós. Em alguns lugares, entende-se que já começa no 13 de abril, com Domingo de Ramos, tá? Eu já ouvi bons teólogos falarem que não, Domingo de Ramos ainda está nesse período quaresmal, se você for ver bem. Então ele seria o sexto domingo, esse domingo especial, dentro dessa jornada quaresmal que aponta para a Semana Maior, que é a Semana Santa. Mas eu só queria trazer essa explicação porque as pessoas vão confusas em relação aos domingos. Então, como eu disse, os domingos dentro da Quaresma nos convidam a aprofundar a nossa fé e fortalecer a nossa caminhada. Então é o dia do Senhor dentro de um período que já é um período muito importante para a igreja. Tá legal? Acho que deu para deixar menos complicado agora para vocês. E aqui eu montei um esquema mental, né? Um esquema para mapa mental da Quaresma. Se eu tivesse que marcar o que é a Quaresma, o que eu preciso entender, o que significa, eu preparei para vocês isso aqui. Vamos lá. Definição. Quaresma, tempo litúrgico de preparação para a Páscoa, né? 40 dias, não incluindo os domingos, mas aí eu já expliquei para vocês essa questão dos domingos, tá legal? Base bíblica, jejum de Jesus no deserto. Não apenas, né? Como vocês viram lá no início, Moisés, dilúvio, Noé, em relação à arca. E é um período de convite à oração, jejum e à caridade, a esmola. Esse é o primeiro ponto, definição da Quaresma. Tá tudo bem? Segundo, tempo e duração. Quarta-feira de cinzas, término, quinta-feira santa, antes da missa da ceia do Senhor. Duração, 40 dias, excluindo os domingos. Já expliquei anteriormente essa questão dos domingos. Então, há pessoas que contam, enfim, outros que não. Mas tá tudo certo. Simbolismo e práticas. Cor litúrgica roxo, penitência, reflexão. Perceba que quando nós vamos nos confessar com o sacerdote, ele está usando uma estrela roxa, né? Quando nós vamos para o sacramento da reconciliação, é essa cor que nós vemos geralmente. Cinzas, arrependimento e fragilidade humana. Oração, maior contato com Deus. Jejum, renúncia e disciplina espiritual, que é um dos objetivos do jejum. Caridade, solidariedade com os necessitados. Esses são os primeiros 3 pontos para o nosso mapa mental sobre Quaresma.
Tá legal? Nossa primeira colinha aqui, se você preferir. Beleza? E aí, se você for professor de catequese, você pode ir aprofundando esses pontos sem problema nenhum. Quarto, a importância do número 40 na Bíblia. 40 dias no dilúvio, 40 anos no deserto, 40 dias de Moisés no Sinai, 40 dias de jejum de Jesus. Então, base bíblica total. E curiosidade, nós temos segmentos protestantes que também observam o tempo quaresmal, tá? Mais uma curiosidade aí para vocês. Tá? Não estou nem com o script, tô me vindo na memória, eu estou falando com vocês isso daí. Então nós temos até grupos protestantes que observam o tempo quaresmal. Quinto, Semana Santa, que é o aprofundamento da quaresma. Domingo de Ramos, entrada de Jesus em Jerusalém. Quinta-feira Santa, última ceia e instituição da Eucaristia. Sexta-feira Santa, paixão e morte de Jesus. Sábado Santo, Vigília Pascual, a espera da ressurreição. A mãe das vigílias, a grande vigília. É um momento maravilhoso. Eu fiquei um tempo em turmas de catequese e vi muitos testemunhos de pessoas que decidiram entrar para o catecumenato depois de participar da Vigília Pascual. Então a Vigília Pascal é realmente maravilhosa. Profundamente espiritual a Vigília Pascal. Tá? É realmente... É a grande semana, né? É a grande semana cristã. Sexto, por fim, né? Mais curiosidades. Nos domingos quaresmais não há jejum, pois são celebrações da ressurreição. O quarto domingo da quaresma é chamado Domingo Laetare, alegria e meia penitência. A tradição do jejum e abstinência da carne vem da ideia de sacrifício e simplicidade. Tá legal? Alguma dúvida? Mais uma vez, se você for professor de catequese, eu acho que é importante que você aprofunde esses pontos, tá? Então, eu acho legal que você acabe pegando esses pontos e venha aprofundar. Seguimos. A quaresma também é um tema de esperança, tá? Tem aqui, mas é um tema de esperança. O Papa Francisco nos recorda que a esperança é a grande marca do cristão. E a quaresma deve ser um tempo de renovação dessa esperança. Assim como o povo de Deus atravessou o deserto rumo à terra prometida, nós também somos convidados a caminhar com confiança, sabendo que Deus nos guia e nunca nos abandona. Eu vou deixar um tempinho aí para você clipar, como eles dizem, essa parte, porque isso aqui é muito importante. Tá legal? Seguimos. Caminhar juntos, ser sinodal, é esta a vocação da igreja. Os cristãos são chamados a percorrer o caminho em conjunto, jamais como viajantes solitários. O Espírito Santo impele-nos a sair de nós mesmos para ir ao encontro de Deus e dos nossos irmãos, e nunca a fechar-nos em nós mesmos. Palavras do Santo Padre, o Papa Francisco, né? Nós rezamos pelo nosso Papa, para a recuperação total da sua saúde e a vontade de Deus sobre a vida dele. E esse período sinodal é importantíssimo, né? Peregrinos da esperança, que nós possamos caminhar juntos nesse período quaresmal, que nós realmente possamos entender o significado de unidade, caridade, conversão e penitência. Mas penitência também no sentido sacramental de reconciliação com Deus. Deus não quer que você fuja da face dele ou se esconda como Adão mediante os seus erros. Ele deseja o arrependimento sincero e que você busque a reconciliação
pois como o pai do filho pródigo, ele está sempre à porta esperando você de braços abertos para trocar as suas vestes. Então, nessa caminhada sinodal, que a nossa esperança venha a ser renovada, mas essa renovação, se for o seu caso, passe por esse processo de reconciliação com Deus, pela vivência dos sacramentos, porque isso é muito importante. Então, repito, um erro na vida não faz com que a sua vida seja toda errada, ou com que a sua vida seja um erro. Nós somos peregrinos, mas não precisamos caminhar sozinhos, pois somos uma grande família cristã. Tudo bem? Então, esse é o sentido também da Quaresma. A oração, o jejum, a caridade, mas a renovação da esperança, a renovação da nossa fé, a reconciliação, para que nós possamos viver um período realmente de transformação na nossa vida, um período de reflexão. E para que isso aconteça, a Quaresma tem que ser um ponto de inflexão das nossas ações. Não pode ser mais uma data. É por isso que esse tempo não é um tempo de feriado, é um tempo de conversão. Que essas palavras do Santo Padre, essa reflexão que nós estamos tendo, essa partilha, possa realmente alimentar os nossos corações e nos ajudar a ter uma caminhada verdadeiramente cristã, não solitária, mas sabendo que temos irmãos e um Pai, e o suporte sempre que nós nos lançarmos no caminho sacramental da reconciliação e na busca, dentro da comunidade de fé, pelo apoio de cada irmão e cada irmã. E que Deus nos abençoe, não é? Obrigado. Não foi dessa vez uma aula tão grande assim, né? Mas eu até procurei fazer assim para que mais pessoas pudessem ser alcançadas. Então, alguma questão faltando, entre em contato conosco no nosso Instagram Catolicô, que eu preciso agitar ele um pouco mais, e também por e-mail, se for o caso, tá legal? Dicas, sugestões, reclamações. Eu agradeço pelo seu tempo, pela sua paciência. E mais uma vez, se você chegou até aqui, considere se inscrever e compartilhar, principalmente esse vídeo da Quaresma, porque isso vai ajudar muitas pessoas a viver uma Quaresma não mecânica, não mecanizada, mas realmente uma Quaresma que quebranta o coração de pedra e transforma a nossa vida. Deixo vocês no final com uma bibliografia para quem quiser ler nesse período quaresmal, né? Então aqui nós temos alguns livros, eu vou deixar na tela para você clipar e depois pesquisar, e também 2 sites. O primeiro, da Opus Dei, né? São José Maria Escrivá, sobre a Via Crucis. Pessoal, de graça, tá? As vias estão lá para você acessar, fazer a sua oração e refletir em cada uma das vias, tá legal? Muito lindo, muito importante, e julgo que como exercício, caminhada espiritual, é fundamental que você faça isso. E aqui a mensagem do Papa Francisco para a Quaresma de 2025 na cnbb.org. Não esqueça de ir no site e ler a mensagem na íntegra do Santo Padre. Tá legal? Que Deus mais uma vez vos abençoe. Muito obrigado. Vamos orar e clamar a Deus e fazer um momento de reflexão, de oração, não é? Sempre tendo uma coisa na nossa mente, que os recursos terrestres, ou terrenos, se você preferir, podem faltar. Mas os recursos infindáveis do céu, para aqueles que buscam, estão sempre à nossa disposição. Eu quero terminar de forma diferente, rezando uma Ave Maria, pelo Padre, pela Igreja e por todo o clero e pela sua vida também.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nos siga em nossas redes sociais. Professor Diego Alves Silva, falando de história e efemeridades. O Catolicou, no YouTube também. E no Instagram, o Totus Tu Teologia Diária e o Catolicou 1. Muito obrigado e nos vemos por aí.